Boa tarde, meu nome é professor Diego Nunes, do Departamento de Direito do Centro de Ciências Jurídicas. Sou professor de Teoria e História do Direito nos cursos de graduação e pós-graduação e hoje venho apresentar o professor Jorge Marten, da Universidade de Ghent, na Bélgica. O professor Jorge Marten está aqui conosco na UFSC essa semana para o evento sobre a iconologia e a iconografia do direito. Nós estamos nessa semana discutindo uma série de elementos sobre como a arte pode ser um elemento importante para a investigação na história do direito. Tá? Já tivemos a oportunidade de fazer uma colaboração com o professor Jorge Marten, fui professor visitante da Universidade de Ghent este ano. A Universidade Federal de Santa Catarina está ampliando o seu acordo com Ghent agora também para o curso de Direito para a mobilidade de estudantes e professores, e nesse sentido que nós fazemos aqui a apresentação do professor. Olá, antes de dizer mais, queria agradecer à Universidade de Santa Catarina e, sobretudo, aos colegas da Faculdade de Direito e aos historiadores do Direito o convite de vir para Santa Catarina, que é realmente uma descoberta em vários níveis. Já conheço os colegas de História do Direito há uns anos, uns deles já estiveram na minha universidade, que é a Universidade de Ghent, na Flandres, na Bélgica, e já ouvi falar sobre Florianópolis e sobre a Universidade Federal de Santa Catarina, e foi uma descoberta para mim, porque o ambiente, a universidade, os alunos também, o acolhimento em geral, é muito caloroso e é um prazer estar cá nesta universidade. Sobretudo também porque o assunto dos encontros de História do Direito que se fazem esta semana no Centro de Estudos Ius Commune é um assunto que me vai ao coração já há vários anos, que como historiador de Direito tenho um grande interesse nas relações entre a história da arte e a história do direito. Até hoje, a maioria dos historiadores de direito trabalham sobretudo com textos, textos e contextos, para bem perceber o que está escrito na lei, para bem interpretar um código, etc. É muito importante, é esse o papel dos historiadores, de conhecer o contexto histórico de uma lei. Por que foi feita a lei? Quando foi feita a lei? E até agora, sempre para resolver esse tipo de perguntas, nós todos, historiadores de direito, trabalhamos com textos. Mas há também imagens. E as imagens, às vezes, dizem muito mais do que a letra da lei. Imagens de todo tipo. Há imagens muito sérias, há imagens encomendadas por juízes ou por advogados para quase venerar a justiça, os tribunais, o papel dos juristas na sociedade. Mas há também outra arte que é muito crítica sobre o que fazem os juristas na sociedade. Conhecemos, por exemplo, hoje em dia, as caricaturas nos jornais. Isso já existe por séculos. Então, a minha área preferida de pesquisa são os últimos séculos da Idade Média e os tempos modernos. E naquela altura, digamos, século XIV, XV até XVII, XVIII, há tanta arte que nos pode ajudar a bem perceber o que era o papel do direito na sociedade e o que era o papel dos juristas na sociedade daquelas alturas. Por exemplo, um assunto preferido
sobre o qual já falei hoje na faculdade e sobre o qual publiquei vários artigos, é a decoração das salas de audiência. Hoje em dia, nas vossas salas de audiência, isso para mim, como europeu e como belga sobretudo, foi muito surpreendente para mim entrar numa sala de audiência e ver que vocês ainda têm um crucifixo na maioria das salas de audiência. Na Europa, já não seria possível na maioria dos países, porque temos o Estado laico e uma grande separação entre o direito, o Estado, a administração de justiça e a religião. Temos, por exemplo, uma grande comunidade muçulmana em quase todos os países europeus que já não suportariam ter um crucifixo nas costas, realmente, quase literalmente, do juiz. Mas tivemos essa tradição. Durante os séculos XV, XVI, XVII, havia muita iconografia religiosa dentro das salas de audiência. E, muito particularmente, os exemplos de justiça são muito interessantes como assunto de pesquisa. Os exemplos de justiça são pinturas, ou estátuas, ou tapeçarias, feitas explicitamente para a decoração de uma sala de audiência, para inspirar os próprios juízes, mas também, claro, os sujeitos do direito, as partes que estão perante o tribunal. O exemplo mais famoso da boa justiça é o último juízo, e o exemplo mais famoso da má justiça foi a condenação do Cristo. E por isso, já na Idade Média, havia em cada sala de audiência, de um lado, o crucifixo, e esse continua ainda hoje aqui, cá no Brasil, e no outro lado da sala de audiência havia um último juízo. Tenho, por exemplo, temos lá na Bélgica e em Bruges, muito particularmente, um museu que organizou há 2 anos, e foi um grande prazer para mim colaborar na preparação da exposição. E o museu tem quadros datando do século XV e XVI, representando últimos juízos. Então, últimos juízos não feitos para uma igreja, não com uma função, digamos, religiosa, mas com uma função realmente laica, para instruir os juízes. E há, por exemplo, uma representação do último juízo, onde há um texto por volta no quadro, e este texto diz: vocês, juízes deste tribunal, vejam muito bem o que estão a fazer, porque um dia vocês também serão julgados no último dia. E por isso, saibam que o que estão a fazer cá neste mundo tem um papel muito importante, porque o que estão a fazer é realmente um encargo divino. É Deus que dá o direito, a competência, o poder de julgar outras pessoas. Então, esta arte é, por grande parte, usada para legitimar o poder judiciário, neste caso, dos juristas. É um exemplo de justiça como decoração de salas de audiência, que nos diz muito sobre a relação entre a religião e o direito. O direito, sempre digo aos meus alunos, e já disse hoje durante o encontro dos historiadores de direito, o direito se emancipou-se da religião. Os primeiros tribunais, lá na Europa, tribunais de forma moderna, usando o processo que se chama romano-canônico,
Os primeiros tribunais são realmente espelhos dos tribunais eclesiásticos. Foi a Igreja que, em primeiro lugar, organizou processos como hoje em dia ainda conhecemos, com o juiz que está sentado em frente do público e em frente das duas partes que têm uma discussão, e ao lado do juiz temos o Ministério Público. É muito particular para o sistema continental, o Civil Law Tradition, como se diz em inglês, que o Ministério Público está ao lado do juiz. Isso vem da Igreja. Foi primeiro na Igreja, nos tribunais eclesiásticos, que foram introduzidos os papéis de juiz e Ministério Público. E do outro lado está o escrivão. Também, na Idade Média, os escrivões todos eram clérigos. Foi na Igreja e nos mosteiros, etc., que se aprendia a ler e a escrever. Então, de uma certa maneira, o direito emancipou-se da religião, porque estes clérigos eram também os primeiros advogados e procuradores e promotores, e nós continuamos com todas estas instituições hoje, mas são hoje instituições laicas, mas vêm da religião. E é exatamente a mesma coisa que se fez com a arte. Quando hoje em dia entramos num museu, as primeiras salas, se o museu estiver organizado de forma cronológica, as primeiras salas são todas pinturas e estátuas relacionadas com a religião. É uma Nossa Senhora, é um Cristo crucificado, são os santos mártires, etc. E só a partir do fim do século XV, início do século XVI, começamos a ter as primeiras obras de arte encomendadas, não pela Igreja, não pelas irmandades, não pelos mosteiros, mas pelos reis, pelos duques e também pelos conselheiros dos reis e dos duques. E quem eram os conselheiros? Juristas. Quando na Idade Média se estabelece uma universidade, há, desde o início, sempre duas faculdades de direito. Uma faculdade de direito romano e uma faculdade de direito canônico, eclesiástico. E é por isso que temos pela Europa toda, e depois dos descobrimentos e depois da conquista, temos o sistema do direito civil, a Civil Law Tradition, espalhado pelo mundo todo. O que quer dizer que a influência da religião e da arte, tanto a arte como o direito vêm da Igreja, então a influência da religião e da arte no direito é tão grande que seria errado hoje só estudar a história do direito só usando textos, porque lá, naquela altura, fim da Idade Média, a maioria do público, a maioria dos sujeitos de direito não podia ler nem escrever. E não era porque se afixava a lei à porta da Igreja que a aldeia toda ia seguir a lei. O poder precisava de mais meios para convencer as pessoas a obedecer à lei. E nestes mídias há a arte. E é por isso que a arte nas pinturas, nas salas de audiência, por exemplo, mas também a arte no espaço público. O pelourinho que está no meio da aldeia e que tem uma decoração, por exemplo,
também são instrumentos para o poder daqueles tempos de convencer e também de legitimar o direito em vigor. E é este o assunto de uma nova área de pesquisa, uma área muito interdisciplinar, uma área que neste momento já é muito larga, vasta e muito bem estudada nos Estados Unidos da América, onde já hoje há revistas sobre Law and the Humanities. É realmente uma nova moda de interdisciplinaridade dos estudos jurídicos, que não vamos ver, não vamos estudar só o direito com os óculos do jurista, mas vamos olhar para o direito de vários pontos de vista. E por isso temos dentro desta grande onda, nova onda de pesquisa, que é Law and Humanities, diria direito e as ciências humanas, há Law and History, o que nós, como historiadores de direito, já fazemos desde há muito tempo, mas também há o direito e o cinema, o direito e o teatro, o direito e a literatura. E assim também Law and the Visual, diz-se em inglês, e nós diríamos mais o direito e a arte, o direito e a iconografia, a iconologia. Há uma pequena diferença entre estas duas vertentes. A iconografia explica quando vejo um retrato, e penso que muitas pessoas vão pensar, quando devem pensar num assunto representado de justiça, que muitas pessoas vão pensar, sim, a justiça é uma dama da justiça vendada com a espada e a balança. Mas, por exemplo, a história desta dama em si já é muito interessante, porque não existia no tempo dos romanos ou dos gregos. Tinham uma divindade, Justitia, ou Temis, os gregos, mas tinha uma outra representação. E foi primeiro na igreja cristã da Idade Média, já falei nas representações do último juízo. No último juízo, e é a revelação de São João que diz, no Evangelho está escrito que no último dia vai aparecer um arco-íris e o Cristo vai estar sentado em cima do arco-íris para julgar o mundo todo. Então, já na Idade Média, vemos esta representação com o Cristo e com o São Miguel. E o São Miguel, também segundo a revelação de São João, vai ajudar a julgar as almas, e vai fazer isso com uma balança. E vai perseguir os condenados, os que não podem entrar no céu, com a espada. Então a espada e a balança são dois símbolos muito cristãos na Idade Média. E é só no Renascimento, e tem a ver, há uma certa relação com o protestantismo do século XVI, porque é realmente no século XVI que vai haver uma nova moda de representar a justiça, que já não vai ser o crucificado e o último juízo, mas aparece uma alegoria, uma dama, uma personificação da justiça. E muitas pessoas perguntam, então, mas não é estranho ter uma dama como símbolo de justiça num tempo, os tempos medievos, e também século XVI, até século XX mesmo, todos os juízes, os advogados todos que trabalhavam no tribunal eram homens,
mas escolhem uma dama, uma mulher, como símbolo. Não é estranho? Também a iconologia do direito faz pesquisa sobre esse tipo de perguntas e, neste caso, a resposta é muito simples. A iconografia, como já disse, tem a sua origem religiosa nos antigos mosteiros, onde os monges transcreviam dia após dia a Bíblia, mas também os grandes livros do direito. Os grandes livros do direito são o Corpus Juris Civilis do imperador Justiniano do século VI. Este Corpus Juris Civilis é realmente o que se estuda durante 1000 anos em todas as universidades pelo mundo todo, e as primeiras cópias que se fazem na Idade Média são muitas vezes, na maioria das vezes, só uma cópia do texto, mas os encomendadores ou os donos mais ricos vão mandar fazer uma cópia com iluminações e então os artistas vão fazer um pequeno desenho. E quando copiam a Bíblia, e a Bíblia diz a Nossa Senhora fez isso ou isso, vão fazer um desenho de uma Nossa Senhora. Quando fazem uma cópia do Corpus Juris Civilis do imperador Justinianus e o código começa com Justinianus Imperador, então vão fazer um desenho de um imperador romano. E quando o texto fala da justiça, a justiça, em latim, é uma palavra feminina. E só por isso vão personificar a ideia da justiça na forma de uma mulher, como também as outras virtudes. A maioria das virtudes são femininas, ao menos são palavras femininas. É a justiça, a temperança, a fortaleza, a prudência. E tudo isso tem representações nos livros de direito, nas salas de audiência, também nos gabinetes privados dos advogados, e tudo isso nos ensina muito sobre o contexto no qual o direito foi aplicado nos tempos passados. Falei até agora sobre representações sérias, legitimações do poder jurídico, do poder judiciário, mas também há imagens muito críticas. Também há artistas que têm uma outra ideia sobre o que fazem os juristas. E é muito engraçado ver que já no século XV e XVI se fazem caricaturas que têm muitas semelhanças com as críticas que nós temos hoje, tanto cá no Brasil como lá na Europa, críticas sobre os procedimentos, os processos judiciais. Sempre as mesmas críticas. Leva tanto tempo, duram demais. Um processo de 10, 15, 20 anos não é uma exceção. Custa enormemente. Os advogados ousam pedir honorários exagerados. Então, é preciso ter muito dinheiro para ir ao tribunal, e não é só preciso ter muito tempo e muito dinheiro, mas também é preciso ter muita ousadia para ir ao tribunal. O tribunal é algo de alto nível. Nem todas as pessoas ousam fazer um processo. E durante muito tempo, claro, na Idade Média e mais tarde, era tão caro fazer um processo que não era uma justiça para todos.
a defesa pública como existe hoje em dia, também no Brasil, a defesa de graça não existia. Naquela altura, então, a crítica era a justiça é só de ricos. Felizmente, também havia irmandades, como, sobretudo, a Irmandade do Santo Ivo. O Santo Ivo é muitas vezes representado nas pinturas, não só nas capelas das Irmandades dos juristas, mas também nos próprios gabinetes dos juristas. Vemos muitas representações do Santo Ivo, porque Santo Ivo foi um eclesiástico, de novo, ainda estamos na Idade Média, fim do século XIII, início do século XIV, foi um eclesiástico, foi, durante a sua vida, um juiz dito muito justo, muito correto, e foi também advogado. E como advogado, ajudava de graça as pessoas. E por isso, já muito cedo depois da sua canonização, aparecem irmandades do Santo Ivo que vão também, no antigo regime, já ajudar os carentes para poder ir fazer um processo. Então, de novo, a imagem deste Santo Ivo diz muito sobre a vida cotidiana da administração da justiça, da aplicação do direito no antigo regime. E é este o assunto das minhas próprias pesquisas e também, e agradeço mais uma vez os colegas cá da universidade, que eles escolheram este assunto da iconografia do direito e da iconologia do direito como o assunto destes encontros de história do direito.